a Bíblia em papel, pode abrir a Bíblia. Amém? Mas acompanhe junto conosco aqui o texto de João capítulo 2. É muito importante a gente acompanhar no momento que está sendo lido o texto. Eu sei que lá na igreja tem a projeção, né, dos textos na hora que está sendo ministrado, e talvez alguns de vocês possam ter acostumado com isso, mas aqui devido, né, à dificuldade de deslocamento das coisas, a gente não trouxe o projetor. Amém? Então abra a tua Bíblia junto comigo. João capítulo 2, quem achou, diga amém. Versículo 1 diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até a borda. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: Todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim, revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Diga amém por isso. Diga assim: o poder transformador do Evangelho. Diga para o teu irmão: permita que o Evangelho toque verdadeiramente em você. Diga: não fique no raso. Diga: mergulhe no poder transformador do Evangelho. Talvez muitos de vocês podem dizer assim: eu creio em Deus. E eu acredito que a maioria que estão aqui realmente crê no poder de Deus. Mas a pergunta que eu quero trazer para você nessa manhã é: você já permitiu que esse poder de transformação do Evangelho toque na sua vida? Essa palavra Evangelho, esses dias eu estava dando uma pesquisada. Essa palavra Evangelho, eu descobri algum tempo atrás que ela não foi criada quando Jesus veio. Quando Jesus, antes de Jesus vir para essa terra, essa palavra Evangelho, ela já existia. Essa palavra Evangelho não era os judeus que usavam. Essa palavra Evangelho era os romanos que usavam. Qual que é o significado dessa palavra Evangelho? É boas? Evangelho significa boas novas. Os romanos usavam essa palavra Evangelho para quê? Era decretado ali em Roma, na época, que quando houvesse alguma vitória, alguma conquista, alguma novidade em Roma, era necessário saírem para a praça e proclamar uma boa nova. Então, quando Jesus veio para essa terra, essa palavra já existia. Só que eu acredito que quando Jesus ele veio, essa palavra boas novas, ela se converteu. Ela se converteu em Jesus. Porque Jesus ele deu continuidade a essa palavra Evangelho. Sempre quando o Senhor Jesus trazia cura, o povo olhava e falava: ali veio boas novas. Sempre quando havia libertação, salvação, resgate, batismo, o povo falava: as boas novas vieram. Por quê? Porque os judeus, na época que Jesus veio, era dominado pelo Império Romano. Então essa palavra boas novas, essa palavra evangelho, era uma palavra muito popular na época.
Só que não basta apenas você dizer que aconteceu uma boa nova na sua vida. E sim, quem trouxe essas boas novas para você. Talvez essa semana você recebeu boas notícias. Mas a pergunta é, essas boas notícias que você recebeu vieram do Senhor? Talvez você tenha vivido algumas coisas prazerosas. Mas esse prazer que você tem vivido até o momento está te levando até a presença de Deus? Eu vejo esse milagre de Jesus como a porta de entrada para que as boas novas do reino entrassem na terra. Jesus, ele chega numa casa que ele foi convidado. Diga assim, Jesus foi convidado para a festa. Diga, Jesus não fará nada se ele não for convidado, se ele não for honrado. A palavra de Deus diz que aconteceu um casamento. Quem não gosta de ir num casamento, irmãos? Quem não gosta de ir numa festa de casamento? Quem não gosta de ir celebrar o casamento de uma pessoa que você ama? E Jesus, ele chegou em um local onde a festa já estava movimentada, mas que ele tinha sido convidado. Talvez a grande diferença na sua vida é você convidar Jesus para fazer parte da sua história. Jesus fazer parte do seu casamento. Jesus fazer parte não só do teu presente, mas você já entregar para ele o seu futuro. Existem muitas pessoas vivendo o reflexo de não ter convidado Jesus para ajudar nas decisões que muitas vezes a pessoa precisa tomar. Jesus entra naquela casa e durante a festa vem os organizadores da festa e chega ali e fala para as pessoas, olha, acabou o vinho. Acabou o vinho. Para quem não sabe, sabia que o vinho era o elemento principal na festa judaica? Sabia disso? Por exemplo, na sua opinião, o que não pode faltar num casamento, Edivaldo? O que você gosta de comer no casamento? Bolo. Teve alguém, né, Bruna, na sua casa falou bolo. O que não pode faltar num casamento, na sua opinião? Você gosta de comer? Comer. O que não pode faltar, Laís? Brigadeiro? Aí é aniversário, aí você já está indo para outra festa. O que não pode faltar, mãe? É. Mas de comer? Nós não somos canibal? Bolo. O que não pode faltar? Comida. Irmãos, eu gosto daquela batatinha em conserva. Quem gosta? Hã? Aquela batatinha mergulhado no vinagre, sendo preparado um dia antes, porque senão não tem graça. Comer na hora não tem graça. É bom demais, sim ou não? Na hora que você senta na mesa, começa a chegar aquelas cumbuquinhas na sua mesa, eu pelo menos me esbaldo com aquela batata. Quem gosta daquela batatinha é bom demais. Se eu puder ir na festa e me entupir só com aquela batata, para mim tá ótimo. Esse dia eu passei na casa da minha mãe, ela tinha feito um pouquinho, aí ela chegou na sala e falou assim, quer filho, ó, fiz ontem. Eu falei, agora? O resto? Eu queria mais, tanto que eu gosto daquela batata. E detalhe, tinha umas 8 batatas grandes ali, irmãos, olha que guloso. Tinha umas 8 batatonas. E eu comi, me esbaldei, eu gosto daquela batata. Mas no caso da festa judaica não pode faltar o vinho. Na cultura brasileira, com certeza, a falta da comida. Por exemplo, imagina, você casou esses dias. Aí, de repente, começa a servir os convidados. E na metade da fila, sua esposa chega para você e falou, acabou a carne. E você que gosta de servir as pessoas. Sim, entrar em desespero, sim ou não? E com certeza você iria ficar constrangido. Imagina o desespero, irmãos, dos integrantes da festa ali, os donos da festa, vendo que a festa estava indo tudo bem, mas de repente o elemento principal da festa, o vinho, acabou. Diga assim, tem momentos na vida que aquilo que traz alegria parece que acabou. Não tem momento na sua vida que alguns ambientes ficam estranhos? Fica ou não fica? Quem é casado aqui?
Irmãos, tem momento que o casamento tá uma beleza, tá gostoso ou não tá? Sim ou não? Mas tem momento que parece que fica tudo quieto. Hã? Não tem momento, mulher, que seu marido fica esquisito? Mulher, não tem momento que você fica esquisita? Sim. Tem homem que respondeu aí? Irmãos, deixa a sua esposa responder. Fala, Deus. Não tem momento que o ambiente fica esquisito? Às vezes discórdia, parece que os dois não se encontram mais, parece que um fala B, o outro fala A, e daqui a pouco fala C, parece que não tem um entendimento, sim ou não? Tem momento que é abraço, é beijo, risada, brinca, mas daqui a pouco parece que o negócio está tão estranho. Nossa, a gente está tão afastado. Quem já passou isso no casamento? Aí um olha para o outro e fala assim, o que está acontecendo? Vamos resolver esse negócio. O duro é quando o marido ou a esposa não reage e não fala nada. Você não pode aceitar. O negócio está esquisito, vai lá e resolve o problema. Amém? Amém? Agora diminuiu, né? Na hora que estiver esquisito, diga assim, eu tenho que resolver. Amém? Temos que resolver as pendências dentro de casa. E muitas vezes eu encontro casais que falam assim, antigamente, no início, na época do namoro, nossa, ele era uma beleza. Toda semana era bombonzinho, toda semana me levava para comer, era beijo, era abraço, me agarrava. Agora, passa perto de mim, parece que eu sou uma pedra. E algumas pessoas, ouvindo um relato como esse, acabam desacreditando que o casamento pode ser um casamento feliz pro resto da vida. E pode, irmãos, desde que Jesus seja o Senhor da festa. A nossa casa pode continuar alegre, feliz. O ambiente que você frequenta pode continuar alegre e feliz desde que você leve Jesus o tempo todo para a festa. Esses dias, sábado retrasado, eu ministrei para os nossos líderes lá na igreja aquela passagem quando Jesus ele é esquecido por José e Maria lá no templo. E eles caminham 3 dias e de repente um olha para o outro e fala, cadê Jesus? E aí nós compartilhamos uma palavra que dizia assim, muitas pessoas vêm para a igreja para buscar Jesus, mas na hora de levar Jesus para casa esquece. Tem muitas pessoas que muitas vezes estão na igreja, dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas, orando, cantando. Mas quando entra no carro já começa a discussão, já começa a discórdia, já começa o desentendimento. A pessoa sai da igreja louvando e chega em casa brigando, chega em casa discutindo. Irmãos, eu acabei de dizer que todo o ambiente que Jesus ele chega, ele transforma, sim ou não? De repente Maria chega para Jesus e fala assim, acabou o vinho. E aí Jesus fala algo para ela e ela chega nos convidados e fala assim, Edivaldo, faça tudo o que ele pedir. O segredo da transformação na vida de um homem está em fazer tudo aquilo que Jesus manda fazer. Talvez você vai para a igreja, talvez você ouve a palavra, talvez você diz que você busca Jesus, mas na hora de tomar decisões você não coloca Jesus no negócio. Talvez até aqui a sua vida está sendo o reflexo de uma pessoa que não vive debaixo da direção, da confirmação de Deus. Talvez você está tomando decisões segundo a sua vontade. Talvez você está tomando decisão segundo os seus prazeres. E é igual eu estava falando um tempo atrás na igreja. Existem muitas pessoas que desejam tanto algo, tanto. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu quero comprar um carro novo. E aí a pessoa começa a falar, quero comprar um carro novo, quero comprar um carro novo. Irmão, sabia de tanto você pensar em algo, você até sonha com aquilo? Já aconteceu isso com você? Você pensou tanto em viagem que você viajou no sonho. Foi ou não foi? Você sonhou tanto, você falou tanto de uma pessoa que você até sonhou com a pessoa. Sim ou não? Aí a pessoa ela não está com condições de trocar o carro. Só que ela fala tanto de trocar o carro que ela sonha.
Aí no outro dia ela acorda falando, Deus me confirmou que é para eu trocar o carro. Só que a pessoa não tem condições para trocar o carro no momento. Vocês estão entendendo isso? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nem todos os sonhos são sonhos de Deus, mas são frutos dos nossos desejos e das nossas vontades. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 1, que pelo fato de você querer viver os seus prazeres como forma de juízo, Deus vai entregar você para tomar as decisões por você mesmo. O maior juízo de Deus é quando Deus nos entrega para fazer tudo conforme a nossa vontade. E Deus ele vai dando corda e a gente vai achando que é Deus que confirmou. A gente vai achando que é Deus que quer. Nós vamos achando que é Deus que deu a direção. Nós vamos achando que é Deus que está orientando. E na verdade é fruto das nossas vontades. São frutos dos nossos desejos. Talvez muitos de vocês já quebrou a cara por causa disso. Por não ter convidado Jesus para tomar a decisão para o seu futuro. Maria olhou ali para Jesus e sabia realmente que Jesus poderia resolver o problema daquela festa. E olhou para os convidados e falou assim, ó, faça tudo o que ele falar. Faça tudo o que ele ordenar. E aí Jesus olha para os organizadores da festa e pede para eles pegar potes. Esses potes eram feitos do quê? Do quê? Não, de pedra. Eram potes de pedra. E aí Jesus fala assim, olha, enchei esses potes com vinho, com água. Imagina, irmãos, o povo queria o quê? E Jesus pede para encher os potes de... Olha para o teu irmão, diga assim, toma cuidado. Muitas vezes, Deus vai transformar a sua vida usando coisas improváveis. Diga, esteja atento às direções de Deus. Às vezes você ora e você quer a resposta segundo a tua vontade. Eu quero vinho, Senhor. Aí ele fala assim, enche o pote de água. Você fala, Senhor, mas eu pedi vinho. Não questione Deus. Faz parte do processo de transformação. Quem está entendendo? Às vezes você tem uma pessoa que você ama, você fala assim, Senhor, restaura! Aí Deus ele começa a balançar a estrutura ao ponto de parecer que a pessoa vai morrer. E aí você entra em desespero, Senhor, eu falei para restaurar. Aí o Senhor fala, mas eu estou restaurando. Antes de eu transformar o vaso, primeiramente eu quebro. Então não se assusta, porque o meu processo de transformação é diferente da sua vontade. Muitas vezes a transformação que nós buscamos está em Hollywood, uma transformação com um cenário de flores, uma mesa maravilhosa, uma mesa grandiosa. Aí você chega na igreja e você fala, Senhor, transforma aquele coração. Quando eu sair da igreja, aquela pessoa já vai estar transformada. Aí você chega em casa, mulher, aí o seu marido abre a porta para você. Oi, meu bem. Eu pensei em você o tempo todo. Aí você entra, ele apaga a luz. Aí está uma mesa com velas no meio da sala. E a comida que você mais gosta no prato. E aí antes de comer, ele pega na sua mão e fala assim, Deus me incomodou. Vamos orar. Olha, durante o período que você estava na igreja, você estava orando por mim? Estava, meu bem. No período que você estava na igreja, Deus me incomodou e falou no meu coração para nunca mais deixar você ir para a igreja sozinho. Eu vou me converter. Que história linda, sim ou não? Hã? Uma história de Hollywood. Mas, meus irmãos, desculpa dizer, não é assim. Muitas vezes a pessoa que você ama vai chegar na igreja mancando, arrebentado, destruído, da mesma forma que o nosso irmão ensinou aqui. Porque Deus ele transforma da forma que ele deseja. Muitas vezes para você sentir necessidade do teu coração ser preenchido, você precisa sentir o vazio. Talvez alguns de vocês ainda estão se sentindo preenchido,
por coisas que têm te distanciado de Deus. Mas posso contar um segredo bom para você? Mais cedo ou mais tarde o vazio vai vir. Porque essa satisfação que muitos de vocês podem estar buscando vai acabar. Porque uma satisfação, uma paz e uma alegria que realmente nós necessitamos e é permanente, só vem da parte de Jesus. Só vem de Deus. E aí Jesus pediu para encher aqueles potes de água. E detalhe, Edvaldo, a Bíblia diz que aquele pote era para quê? Para as purificações. Então, aquele pote, era o pote que o povo chegava na festa, Paulão, e mergulhava, porque a mão, quando o judeu falava assim, eu vou lavar a mão, não era do jeito que a gente lava, antes de comer. Eles mergulhavam até essa parte aqui, ó. Para eles, daqui, da palma até essa parte do braço, é a mão. Então, eles chegavam na festa e mergulhavam. O pote estava limpo, sim ou não? Não. Por mais que Jesus pediu para encher aquele pote de água, era pote que era usado para a lavagem das mãos, para tirar as impurezas. Para tirar as impurezas. E detalhe, Jesus pediu para que a água fosse colocada naqueles potes. Sabe o que significa isso? Os potes eram feitos do quê? De pedra. Para se transformar em potes, em vasos, o que foi necessário fazer? Diga, quebrar. Imagina o processo para moldar uma pedra, para transformar em vaso. Talvez esse vaso de pedra é o coração de muitas pessoas aqui, que ainda se encontra endurecido pelo Evangelho. Talvez você é daqueles que ouvem pessoas tentando falar para você acerca do Evangelho. Talvez você seja um daqueles que tiram sarro. Não é bem assim, não. Não tem nada a ver. Mas posso falar uma coisa para você? Deus sabe moldar uma pedra. Deus sabe moldar pedras. Aquela pedra estava impura por dentro. Além de Deus ter poder de restaurar, de moldar pedras, Deus também tem poder de transformar o que está impuro para o lado de dentro. Vocês estão entendendo isso? Porque o pastor Luiz, na encenação, mas foi uma pregação aqui também, ele falou uma coisa muito forte. Não importa como esteja para o lado de fora, Deus tem poder para transformar para o lado de dentro. Alguma coisa assim. O que importa é o que Deus vai fazer para o lado de dentro. E o nosso maior desafio, irmãos, não é as mudanças para o lado de fora. A nossa maior dificuldade é nós permitirmos que o Senhor faça parte das nossas vidas para o lado de dentro. A sua pior pessoa não é aquela pessoa que se manifesta para o lado de fora, mas é aquela pessoa que muitas vezes está arrebentada, está destruída, está afastada de Deus para o lado de dentro. Você pode estar dentro da igreja e a 3.000 quilômetros longe de Jesus, para o lado de dentro. Sabe por quê? Porque você não está permitindo que Deus bata em você e depois, na hora que Ele conseguir abrir os espaços para o lado de dentro, Ele coloque as mãos e comece a remover o que precisa ser removido para o lado de dentro, para purificar, para restaurar e para trazer transformação. Jesus, ele entra naquela casa e transforma a água em vinho. E a palavra de Deus diz assim, e assim Jesus deu início aos seus milagres. A porta de entrada do milagre de Jesus foi nesse casamento, foi nessa casa. E talvez o milagre que você precisa, que o Senhor faça na sua vida, comece dentro da tua casa, para depois jorrar para o lado de fora. E sabe o que eu aprendo nessa mensagem? Que Jesus ele dá um recado para o povo daquelas festas, e principalmente para os discípulos, porque a Bíblia diz, e os seus discípulos creram nele. Eu creio que Jesus ele dá uma mensagem, olha, todos aqueles que me convidar para fazer parte das suas vidas, eu tenho o poder
de transformar, assim como eu transformei essa água em vinho. Deus tem poder para transformar as nossas vidas. Mas nós precisamos permitir, nós precisamos deixar. Você percebe que às vezes você se mata para correr atrás de alguém para falar do Evangelho? E às vezes você não consegue, por quê? Porque a pessoa não quer. Essa encenação que o Fábio fez aqui é muito importante para você entender. Existem pessoas disponíveis para sentar, para te discipular, para te orientar, para orar por você, para conduzir você para Jesus, mas você precisa permitir. Você pode preparar toda a comida, mas se você chegar na boca do teu filho tentando dar para ele o que comer e ele não abrir, ele vai continuar fraco. A parte mais difícil, o processo mais difícil a mãe faz, preparar a comida. Agora o filho só tem um esforço para fazer, abrir a boca para poder comer. E talvez muitas pessoas não tenham feito isso. Não tenham aberto o coração para receber o que o Senhor deseja fazer em suas vidas. Você viu o testemunho do Tiago, borracheiro? Ó, de morador de rua, borracheiro, empresário, dono de borracharia. Parece que aquele homem, irmãos, um tempo atrás eu vi ele postar uma foto dele, não parecia esse homem bonitão que é hoje. Né, Aline? Né? Bonitão seu marido, não é? Responde, mulher. Irmãos, você olha a transformação que Deus faz, é maravilhoso. Olha lá o Davidson, que bonito. Deus está transformando a vida daquele homem ali, ó. Quem estava no encontro e viu como ele chegou? Não está mais bonito? Amém. Glória a Deus. E eu tenho visto ele, irmãos, o que o Fábio fez na encenação que ele está fazendo. Parece umas pessoas para ele ajudar, ele fala assim, pastor, tem uma pessoa aí para você aconselhar. Pastor, tem como você encontrar com uma pessoa assim, assim, assado? E tem orado, tem convidado. E logo, logo vai aparecer na igreja essas pessoas. Irmãos, vem cá, David. Você não vai falar no microfone não, mas vem cá. Ainda, tá? Porque na hora que você chegar aqui você fala. Não, brincadeira, pode vir. Irmãos, esse rapaz, uma hora ele vai testemunhar melhor, mas ele chegou no mês passado na igreja. Eu pensei que ele não ia nem conseguir permanecer no retiro que a gente fez. Ele ficou, graças a Deus, até o final. Chegou pesado na sexta-feira e ele já foi bem sincero comigo. Ele falou assim, pastor, eu vou chegar lá, mas se der vontade de ir embora, eu vou embora. Você não falou desse jeito? Você lembra lá na igreja? Antes de ir para a chácara. Falei, amém, meu irmão. Aí por dentro, sabe de nada, inocente. Aí ele chegou lá, Deus começou a trabalhar no outro dia, eu olhei para o semblante dele, já estava mais leve. Ele até compartilhou algumas coisas que ele ouviu da parte de Deus, falando de uma forma audível mesmo no ouvido dele, ele ouviu. E aí, voltando ao encontro, na segunda-feira já começou os testemunhos. Ô pastor, consegui colocar meu carro para consertar. Daqui a pouco, ô pastor, limpei meu nome. Ó. Depois de 12 anos, não consegui limpar o nome. Aí depois do encontro com Deus, com 3 dias, paguei uma dívida de 10 mil. Deus é bom, não é? Deus, ele transforma, irmãos. Aí, na hora que acabou a reservinha dele, pastor, conseguiu um trabalho. Aí está trabalhando. É o poder transformador do Evangelho. Hoje ele entra em contato comigo para falar de Deus. Às vezes eu mandava, antigamente, coisa de 2 anos atrás, mandava mensagem para ele, se ele respondia, era um milagre. Hoje ele espera o milagre de eu responder para ele, tanto que ele fala comigo. Esses dias eu estava num acampamento de homens com Valentim Kumak, 3 horas da manhã o telefone toca. O homem ligando de uma alma que ele estava cuidando. Pastor, como eu vou fazer? Ô, meu irmão. Deus está usando, irmãos. Sabe por quê? Porque todos aqueles que abrem o coração para o Evangelho transforma. Quem está entendendo? O Evangelho, ele muda.
Não estou falando que está perfeito, não, como eu não sou perfeito. Nós estamos num processo de lapidação e aperfeiçoamento até o dia que chegar o momento da trombeta tocar, o céu se abrir e eu e você morarmos no céu, hein? Amém? Falar com o nosso Papai do Céu. Que maravilha. Como é bom ver a restauração. E que bom que você veio aqui, viu? Se você não vier, você sabe o que ia acontecer, né? Ele vem com uma história. Pastor, nós vamos sair aí nas quebradas. E se o pessoal não quiser ir para Jesus, nós vamos dar voadora santa, soco ungido. Irmãos, esse rapaz está alcançando pessoas que eu não tenho condições de alcançar. Ele está me dando contato de pessoas que eu não tenho acesso. Mas estou conseguindo ter acesso através dele. Sabe por quê? Quem permite o evangelho entrar, Deus ele vai restaurando, ele vai transformando. Amém? Quer falar alguma coisa? Deus abençoe. Glória a Deus pela sua vida. Deus é bom, não é, irmãos? Digo, o evangelho muda. O evangelho transforma. Irmão, se eu for chamar aqui, vai ter um monte de pessoas aqui querendo testemunhar o que o Senhor ele pode fazer. Mas eu quero terminar dizendo para você, permita que o Senhor mexa em você por dentro. Permita que o Senhor trabalhe em você por dentro. Permita que Ele remova a água suja. Permita que Ele restaure e purifique esse pote na sua vida. Para que você viva o verdadeiro evangelho. Para que assim como aconteceu nessa encenação, pessoas olhem para você e digam assim, olha, eu quero ser igual aquela pessoa ali. Você viu na encenação? Eu sei que tem algumas pessoas que você mira e você fala assim, nossa, essa pessoa é diferente. Você também pode ser diferente, amém? A alegria de poder batizar um senhor de idade, nascendo de novo. É o poder do evangelho, sim ou não? Eu lembro que no ano passado nós fizemos um apelo aqui, né, Aline? Quem gostaria de se batizar para o próximo batismo? A Aline, cadê o Carlinho? Olha o Carlinho ali, ó. Esse casal bonito. Eles vieram aqui na frente. Tem a foto do ano passado, eles vieram aqui na frente. No próximo batismo, que foi em abril, né? No acampamento, final de maio, né? Na Páscoa, né? Nosso acampamento de Páscoa. Esse casal, juntamente com outros irmãos, desceram as águas. E de lá para cá não pararam, irmãos. Estão firmes e fortes. Logo, logo vocês vão ver eles na igreja lá, até na parte da recepção, recepcionando o povo lá. Já vão trabalhar na obra de Deus, sabe por quê? O evangelho de Jesus, ele transforma. Quando a gente disponibiliza o nosso coração para viver essa restauração. Amém? E a gente tem visto mudanças, transformação na vida desse casal. Para a glória de Deus. E Deus ainda vai fazer muito mais, porque é só o começo. Amém? E muitas vidas serão restauradas através de vocês. Muitas vidas ouvirão o evangelho de Cristo através de vocês. Porque vocês estão firmes, vocês estão querendo. Tem momentos que ele fala, pastor, estou lendo essa passagem aqui, eu não estou entendendo. Está com sede da palavra. Está com sede da Bíblia, está com sede de Deus. E como é bom você ver pessoas que estão sedentas de Jesus. A Bíblia fala, Jesus ele diz, aquele que tem sede, vem a mim. É isso que esse casal tem feito. E muitas outras pessoas que a gente tem visto esse processo de restauração e de transformação. Amém? Diga assim, o poder transformador do Evangelho pode acontecer na minha vida, se eu permitir.